Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como foi que eu fiz o meu caderno inteligente, tá certo? Então, se você quer saber passo a passo de como eu fiz desde os discos até a folha de dentro do caderno, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. Então, gente, primeiramente eu comecei pegando esses caninhos, tá, de PVC, que é feito a hidráulica da casa, tá? E cortei eles numa espessura de 0,6 milímetros, tá certo? Se vocês quiserem um caderno com disco maior, é só vocês pegarem um cano de PVC que seja com um diâmetro maior, tá certo? Eu queria ele um pouco mais pequeno, então eu peguei esse. Como eles ficam todos cheios de farpa, eu pego a lixa e lixo eles bem certinho, tá bom? Para eles ficarem com esse acabamento um pouco mais lisinho, tá certo, gente? Após então eles estar todos lisinhos assim, eu vou pegar então a tinta em spray, tá? Neste momento você pode pegar qualquer outra tinta que você queira, até esmalte mesmo, e pintar todos esses discos, tá certo? O que eu vou utilizar vai ser o preto brilhante, mas você também escolhe a cor que você deseja. Pintado, então, meus disquinhos, eu vou ter que fazer um miolo dele, tá certo? Para fazer o acabamento para as folhas realmente se fixarem nesses discos, tá? Então, eu vou pegar esses plásticos, tá? Celofanes mais duros que tem em caixa de criança mesmo. E de caixa de brinquedos de criança, tá, gente? E vou pegar os discos e fazer os círculos, tá, do centro dele. Então, vou pegar uma canetinha que seja, né, para ceder alguma canetinha que tenha base de álcool, então que ela não borre, tá? Porque como é um plástico, a gente precisa dessa canetinha que não borre, tá certo? Que não seja a base de água. E eu vou fazendo círculos por dentro desse disco, tá? Para ele ficar por dentro. Na hora de cortar, você corte por fora do traço que você fez no caso. Se ficar muito apertado, depois é mais fácil vir com a tesoura e só tirar o excesso do que você ter que fazer um novo porque ficou muito frouxo, ok? Então vocês tomem esse cuidado de cortar por fora e depois qualquer coisa tirar o excesso do nosso círculozinho, tá? Então, estando aí cortados, tá, os nossos círculos, a gente vai começar a etapa da colagem nos nossos discos, tá certo? De PVC. Então, você vai pegar, vai encaixar ele bem certinho, tá? No meio. Vocês podem ver que assim, ó, já ficou bem firmezinho. Retomando, caso fique muito grande, vocês cortem um pedaço, tá? Eu vou utilizar a cola instantânea para colar meus discos. Por que a cola instantânea? Porque é a única cola que ela dá uma fixação boa e também um acabamento bom. A cola branca, ela fica muito frágil. Então, qualquer forçada que você der, esse disquinho ele vai estourar, tá? E a cola quente, ela fica um acabamento muito grosseiro, ela fica muito grossa e as folhas acabam não se encaixando direito. Então, por isso que eu aconselho a cola instantânea. Vocês ajeitem, então, esse plastiquinho bem no meio certinho, tá? Do disco, pra ele ficar bem certinho e não tem esse problema com as folhas, tá? Pra depois elas se encaixarem muito bem. E pega a cola instantânea e dá uma gotinha, tá? Bem pequenininha, não precisa exagerar muito, tá? De início. E vai girando esse disquinho pra cola ir entrando, tá? Na greitinha que vai ficar, eu dou até uma balançadinha pra essa cola ir mais rápido, tá? E ela vai entrar na greitinha e vai fixar muito bem esse plástico para ele ficar muito bem durinho ali, tá no lugar. Caso falte, você bote mais uma gotinha da cola e vai botando aos poucos, tá? Não precisa exagerar logo de cara a cola, tá? No disco que não tem necessidade. Então, você gira em torno, ó, tá vendo que tá todo o entorno da cola, ela vai passar pro outro lado um pouquinho e vai prender muito bem o plastiquinho no disco, tá certo? E você vai fazer esse mesmo procedimento pro resto dos discos. Então, você pega, bota no miolinho, acha bem certinho o meio do disco, pra não ficar sambando a folha depois, tá? E você bota a cola instantânea e faz todo esse procedimento novamente em todos os discos. Feito isso, então, a gente já vai pegar os discos prontos
Eu pintei novamente com spray, tá? Na parte ali do plástico, porque tinha dado uma esbranquiçada aonde ficou a cola instantânea. Então, se você não tiver problema, você pode deixar transparente. Caso contrário, você pode pintar também da cor que você pintou o disco, enfim, tá certo? Então, ele vai ficar assim, tá? Com o acabamento parecendo mesmo um disco de verdade, tá certo? Ele só não é arredondado, né? Então, gente, para fazer a capa, né, a parte da capa, primeiramente eu peguei uma caixa de papelão, um papelão um pouco mais fino, tá? Evitem pegar aquele papelão mais grosso, ok? Eu peguei essa de uma caixa de brinquedo mesmo, enfim, e cortei as medidas, ok? As medidas foram as seguintes. Eu peguei, então, uma folha, né, que eu já tinha feito, ok, o resumo, já tinha começado a estudar, enfim, e que eu já tinha recortado, né, feito as medidas, o parâmetro dos buracos que vão ficar, tá? Daí eu vou passar depois a medida também pra vocês, e eu fiz o seguinte, daqui até aqui eu deixei 1,5 cm, ok? Uma borda, né, mesmo, pra evitar que eu risque até lá perto dos cortes, tá? Aí, então, eu peguei e eu segui esse risco que eu achei que era bom. Por quê? A nossa capa, né, do caderno inteligente, ele tem o seguinte, né, o de disco, se você preferir, ele tem a parte que é mais dura, enfim, e tem uma parte que seria um plástico mais duro, tá certo? Ó, como esse que eu vou falar pra vocês explicar também certinho depois. Pra poder encaixar nos nossos discos, tá certo? Então, feitos os discos, a gente também vai precisar fazer a capa que possa, né, caber nos discos. Então, eu peguei a folha, tá certo? E botei em cima do papelão e deixei uma bordinha muito pequena, tá? Tanto em cima, quanto nesta lateral, quanto embaixo. Aqui vocês podem ver que eu parei neste 1,5 cm da folha, tá? Então, eu parei, ó. Pode ver que aqui. Então, tem a bordinha, tá certo? E aqui ele para naquele 1,5 cm, rente, tá? Aí eu recortei e, né, recortei outro, no caso, que essa vai ser a capa da frente e essa a capa de trás. Falando em medidas pra vocês, então, a capa ela ficou com 30,3 de altura e 19,8 de largura, tá certo? Depois eu vou colocar aí também pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, sem ser eu falando. Mas essas ficaram a medida da capa. Pra encapar, né, essa parte da capa, eu vou usar o papel Contact, tá, gente? Pra combinar com o meu Bullet Journal, que é este aqui, que eu já ensinei aqui vocês a fazerem no canal, tá? O caderninho em si, tá? E já tem vídeo também de eu começando, né? Que esquece que tá 2019, eu ainda não tive tempo de arrumar isso, tá certo? Mas, ó, tô utilizando ele, tá certo? Vou deixar aí linkadinho nos cards também, caso você queira ver, tá? Tanto o vídeo de eu fazendo o caderno, né? O DIY do caderno, quanto eu começando ele, né? Preenchendo as primeiras páginas dele. Mas enfim, então é por isso que eu vou usar este mesmo Contact, tá certo? Para encapar com o Contact, eu vou deixar uma borda de acabamento. Você pode encapar com tecido, você pode encapar com papel de presente, com o que você tiver à mão aí, tá? Que você vê, né, que dê pra encapar e deixar bem certinho. Então, eu vou utilizar aqui esta canetinha, né? O papel contact, então, gente, ele já tem as marcações, né, as medidas. Por isso, fica mais fácil pra mim. Caso você não tenha, você pode pegar uma régua ou fazer no olho mesmo também, porque o acabamento depois vai ser colocado uma folha por cima, por dentro, né? Então não interfere tanto. Mas vocês deixem aí 2 centímetros, tá? De borda para cada lado da folha. Então eu fiz pequenas marcações para saber aonde que eu tenho que cortar, né? Com o meu papel contact. Se você também estiver usando papel contact, você pode fazer o mesmo que eu fiz. E vou recortar isso tudo então, tá, gente? Então, gente, já cortadas as duas peças, ok, o meu tá um pouco assim dobrado, né, enfim, já fazia bastante tempo que ele tava guardado. A gente vai começar a encapar
Ok, então, as nossas capas. O problema é que as minhas capas, elas vão ficar assim, deitado. Porque não tinha espaço suficiente pra mim fazer elas de em pé, tá, gente? Aí vocês verem, no caso, cuidem, né? Peguem um pedaço específico pra isso, que dê pra vocês encaparem certinho, né? O processo de encapar com contact, caso você não tenha visto meu vídeo ainda também, né, é o seguinte, você desgruda, né, um pedacinho do contact, cola um pedaço, vira e você vai alisando. Você pode usar uma espátula daquelas de silicone, você pode usar o dedo, como eu tô usando aqui, tá, gente? Se ficar muito enrugado, você descola e cola de novo, ok? Vai alisando. E você pode usar uma régua também. Eu aconselho aquelas réguas de plástico que não é plástico. Essas réguas assim, tá, gente? A minha tá até quebrada. De acrílico. Porque as de ferro, elas não se dão muito bem. Então, essas aqui se dão melhor. Ó, você vai coisando, né? Desgrudando o papel aqui atrás, puxando ele. E vai passando a régua, dando uma pequena forçadinha, tá? Pra sair bem as bolhas. Tá certo? Então, ó. Fica bem lisinho. Se você não tiver dessa régua, tá? Pode ir com o dedo mesmo. O meu bullet journal eu fiz todo no dedo, porque eu tava usando a régua de metal. E a de régua de metal, ela não faz esse serviço nada bem, tá? Ela deixa tudo cheio de bolha. Então, eu não aconselho muito bem vocês a fazerem isso. Tendo tudo bem colado, você, né, dá uma conferida. Mexe na luz pra ver se não tem nenhuma bolha, enfim. Caso tenha alguma bolha, que no meu aqui não ficou uma bolha daquelas que não tem como arrumar, você pega uma agulha e fura, tá? No Bullet Journal eu explico isso também bem certinho. Agora, aqui a gente vai tirar os cantinhos, tá certo? Pra poder dobrar essa folha pra dentro. Eu aconselho a não chegar até muito perto do papelão, porque ele é um pouco grosso, tá certo? E também não fazer bem retinho, tá? Faça um pouco mais em V pra ter certeza que não vai sair pra fora, tá? Pra fora que eu digo aqui, ó, por exemplo, que a ponta pegasse por fora, tá certo? Então, você força bem pra dentro e esfrega bem o dedo pra ele colar. Caso você esteja fazendo com tecido, o ideal é que você utilize cola branca, tá? Só porque o tecido, no caso, ele vai dar mais trabalho, porque tu vai ter que esperar ele secar. É bom daí você pegar uma fita crepe e colar alguns pedaços, tá? Pra ficar bem firme, a secagem facilitar, não ficar desgrudando, enfim, tá, gente? É uma dica que eu dou pra vocês. Caso vocês forem fazer ou com papel de presente, com tecido, algo que não seja autocolante. E eu vou seguindo esse processo, tá, gente? Aqui, então, gente, eu já terminei de colar, tá? Tem que dar mais uma forçada com o papel contact no papelão. Ele é meio dificinho de grudar. Aqui, ó, caso você deixe um pouco longe demais, como eu fiz, é só você vir com a tesoura e tirar o excesso, tá, gente? Ó, que daí ele fica com uma rebarbinha atrás. É só você vir aqui e cortar o excesso, tá certo? Nada demais, já fica tudo certinho. O outro lado eu tinha feito certo. Esta é uma das capas, então, prontas, tá? E eu vou fazer o mesmo processo com a outra e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, estão aqui, né, as duas capas, certo? Já encapadinhas. Agora, o que a gente vai pegar são as partes onde vão ficar, né, os discos, ok, da capa. Eu peguei esses plásticos mais duros, né, que vem em caixa de criança, sabe, gente? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Ó. Então, eu recortei, tá certo? O meu não tinha a altura correta da folha. Então, o que eu fiz? Eu peguei novamente aquela minha folha, que eu já tinha feito todas as medições, cortado certinho como ia ficar.
medi ela, tá? A régua. Ok. E deu 29,6, tá certo? Dividi por 2, então deu 14,8. A partir disso, então, eu dividi, né, 14,8 e fiz o seguinte. E eu coloquei, então, um pedaço na parte de baixo, tá certo? E um pedaço na parte de cima. E fui riscando o molde, tá certo? Que eu tinha feito ali com uma canetinha daquelas pra CD, tá? Pra não ter perigo de borrar. Vou explicar agora as medidas, né, dos buracos que eu fiz, que não são igual, tá? As do caderno inteligente. Primeiramente, porque eu não tenho furador. Eu fui pela minha cidade inteira, tá? Os 3 mercados que tem ali na minha cidade eu fui e não achei furador, tá? Nem pequeno, nem grande, enfim, de um buraco, 2 buracos, nada. Então, eu tive que fazer na tesoura. E assim eu cortei todas as minhas folhas, tá? Que eu já fiz. E não é nada muito extraordinário, tá? Bem fácil. Eu peguei a régua e fiz o seguinte. Eu tinha feito, a princípio, 11 discos, né, com vocês. Só que só vou utilizar 10, porque foi o que coube na folha, com espaçamento bom, né, sem estar muito juntinho nem nada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buracos, ok? Eu fiz o seguinte, eu comecei a medir dessa beirada pra cima, tá? Até chegar aqui no quinto buraco. E depois eu fui de cima pra baixo, porque aqui no meio não ficou a mesma separação dos outros buracos, tá? Ficou um pouco menor. Pra dar bem certinho a medida e não ficar nada feio. Então, é o seguinte, ó. Eu começo com 1 centímetro, aí marco 1 centímetro de corte, coloco 2 centímetros, 1 centímetro de corte, 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 e cheguei no meio, né, dos 5. Este meio, ele vai ficar com 1,5 centímetro, ok? Isso numa folha A4, tá, gente? Passando esse 1,5, então, fiz 1 centímetro, né, comecei os outros 5, tá certo? 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro e 1 centímetro. Então, ficou, né, os espaçamentos até o quinto buraco, 2 centímetros entre os buraquinhos de 1 centímetro, tá? E aqui neste vão do meio ficou 1,5 centímetro, tá certo? E daqui pra baixo, nos outros 5, a mesma coisa, tá bom, gente? Isso, então, eu passei, né, neste caso, aqui pra esse pedaço da frente, virei a minha folha e passei pros que vão ficar também atrás, tá certo? Então, ó, ficou assim certinho. O que a gente vai fazer agora com esse celofane, enfim, né, com esse plastiquinho? A gente, então, agora vai colar, tá certo? Aí, gente, né, eu falei a altura, mas eu não falei a largura. Eu fiz com 2 centímetros pra poder ter uma margem de meio centímetro, tá? Pra colar na capa. Então, eu vou ver, né, pra qual lado que eu quero que fiquem, né, a minha capa. Eu quero que os docinhos, né, os cupcakes, eles fiquem pra dentro. Então, esta é a capa de trás, tá certo? E esta é a capa da frente. Então, eu tenho que fazer assim, tá ok? Então, tendo a capa aqui, a gente vai colar, tá certo? Lembrando que este aqui ficou do tamanho da folha, então ele vai ficar, logicamente, menor, tá? Que é a nossa capa. É o que o caderno inteligente, ele tem isso de fato, tá? Então, eu achei legal trazer isso. Então, eu vou pegar primeiramente a capa de trás, né? Que ela já tá aqui viradinha assim, tá certo? E eu vou pegar a cola instantânea, tá, gente? Pra colar aqui. Vocês tomam muito cuidado, por favor, se você é criança e tá assistindo esse vídeo, você não me mexa com essa cola em casa, tá? Você peça pra um adulto aí da sua família fazer este caderno, enfim, se você quer muito ele, né? Mas você que é criança, não mexa com esta cola. Aí a gente tem que ver, tá? Por quê? Porque o meio, ele ficou com um pedacinho menor do que a beirada. Então, a gente tem que colocar a beirada aqui.
Com muito cuidado, até você que é adulto, por favor, né? Porque essa cola, enfim, ela é muito forte. E se você grudar um dedo no outro, é capaz de você ter que ir pro hospital pra desgrudar. Aí, vou para o segundo pedaço. Agora já tenho colado o primeiro, fica mais fácil. Não tem problema eles ficarem desunidos aqui, tá, gente? Porque na hora que virarem e abrir o disco, isso não vai fazer tanta diferença, tá certo? Eu vou fazer o mesmo neste outro aqui, na capa da frente, ok? E já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, agora eu tenho aqui as duas capas, ok? Já coladas, tá? A parte que vai no disco, tá certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma folha, tá? Que seja de uma gramatura um pouco mais grossa. Você pode pegar cartolina, também pode fazer com papel de presente, também pode fazer com contact, enfim, pra dar o acabamento. Ok. Como ela é do tamanho da coisa, a gente vai... O tamanho, né, de uma folha A4, a gente vai ter que cortar. Então, eu vou tirar 1,5 cm dela, tá? Pra ela ficar bem rente, certinho aqui em cima, pra fazer o acabamento, ok? Então, da colagem dessa fita. Eu pego, então, uma caneta, né? Você pode pegar um lápis, enfim, tá? E vou marcar aqui, então, 1,5 cm. Cortar e botar na nossa capa para fazer o acabamento. Eu decidi deixar as bordas, tá? Desta capa quadradas mesmo, porque eu deixei uma borda bem fininha, afinal já são folhas A4, elas já são grandes, então ele ocuparia muito espaço caso eu deixasse uma borda muito grossa, tá? Em volta dessas folhas. Então, por esse motivo, tá? Eu deixei as bordas quadradas, porque eram muito finas, né? Pra fazer arredondadas, não tinha como, tá certo? O quaderno inteligente mesmo, ele tem as bordas arredondadas, porque ó, creio eu que as folhas deles também sejam, tá? Mas eu não queria passar esse trabalho de arredondar a folha, então é pra ser algo mais fácil mesmo, tá certo? Feito isso, né? Vamos conferir pra ver se tá tudo certinho. Então agora é só passar a cola branca, tá, gente? Normal, escolar mesmo. E espalhar. Eu vou espalhar com um pincel, mas você pode espalhar com o dedo mesmo, tá? Com um rolinho, com o que você achar melhor e tiver do lado, tá? Aí. Pega a nossa folha, então. Apertem bem as bordinhas, tá, gente? Pra ter certeza de que vai ficar bem colado. E não vai ter perigo de soltar depois. Porque afinal a gente quer que dure, né? E agora vamos deixar secar e fazer o mesmo nesta outra capa. Então, gente, aqui estão as capas, ok? Vou pegar os discos, tá certo? Né? 10 discos, daqueles que a gente fez. E vou começar a colocar. Essa parte da capa, ela ainda é um pouco chata, tá? Porque é um meio dura, mas vocês podem ver aqui, ó, bem facinho de colocar, tá? Agora o recheio, né? Eu vou colocar as folhas, tanto que eu já tenho aqui um resumo tá, de ecologia pronto. As folhas que eu tô usando são folhas sulfites normais, tá, gente? O recomendável pra esse tipo de caderno é um pouco mais grossas as folhas, tá? Pra não ter perigo de soltar, porque aqui ela fica meio molenguinha, tá? Mas por enquanto é o que eu tenho aqui em casa e é o que eu vou estar utilizando. Eu fiz a impressão da folha pontilhada, é a mesma impressão que eu fiz no meu bullet journal, tá? Então, eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês também queiram imprimir a folha pontilhada no caderno de vocês. É um pontilhado bem leve, tá? Então, ele não vai ficar atrapalhando muito na escrita ou desenhos e coisas do tipo. Então, vamos começar a colocar as folhas, né? Ela não vai fazer clec, crec, crec, porque afinal é uma folha mais mole, tá, gente?
E agora eu vou pegar demais folhas, né? Porque essas aqui já estão meio grudadinhas por conta de eu cortar. Pra cortar, né, e facilitar minha vida, já que eu não tinha furador, se você tem, você pode usar o furador. Sobre que o furador, ele vai deixar um furo mais estreito, né? E o furo, pra esse tipo que eu fiz, né, de disco, ele precisa ser um pouquinho mais largo. Então, você fura 2 vezes, né, um do lado do outro, que fica bem certinho também. Pra recortar, fica mais fácil, não precisar ficar recortando uma folha por uma, eu peguei, né, risquei o molde em uma e fui prendendo grampinhos, tá? Entre um e outro, pra ficar bem firme e eu cortar de várias por vez, né? Dá até pra cortar de 6 por vez, enfim. Ele ficou um pouco firmezinho por conta do buraco que eu fiz apertadinho aqui. Se você não quer tão firme, você faça ele mais alto, esse buraco, tá, gente? Por exemplo, eu vou mostrar aqui agora de perto pra vocês. Vou pegar só uma folha pra ficar mais fácil, mais nítido. Tá vendo os buraquinhos que eu fiz? Eu fiz aqui com em torno de 2,5 milímetros, assim, por aí. Se você quer, né, que ela fique mais mole pra virar e desvirar, você faça este buraquinho um pouquinho mais largo, tá? Que daí fica 1 centímetro tá ok, afinal de contas, né, tem 0,6 milímetros, 0,7 milímetros os nossos discos. Então, por isso tá certo. Mas só a largura, tá? Que se você quiser que fique mais mole até os próximos, eu posso fazer um pouco mais mole também, tá? Que fica até mais fácil de ficar virando. Como esse é um caderno de resumo, eu não vou utilizar com tanta frequência, não tem problema nenhum. Mas vocês podem ver que ele fica bom de virar. Ele fica meio que querendo sair, por quê? Porque é uma folha sulfite, ela é molenga, eu já disse, e ela não tem tanta aderência assim, né? Ela não é tão dura, ela se mexe muito fácil, o pedacinho que fica aqui. Então, por isso que eu recomendo uma folha de gramatura maior. Mas se você não se estressa com isso e também não quer gastar um pouco mais de dinheiro com uma gramatura mais alta, você pode utilizar, tá? Essa gramatura também de 75 da folha sulfite sem problema algum. Outra coisa que vocês podem fazer também para facilitar, né, o manejo da folha é deixar este outro cortezinho aqui um pouquinho mais largo também, tá? Esses aqui por último eu já fiz um pouco mais largo também, então, ó, facilita na entrada, tá? E também na hora que vai mexer. Então, gente, esse foi o caderno, tá? A primeira folha que ficou aparecendo porque eu não tinha me lembrado que eu precisaria cortar, então, né? Mas as próximas eu farei tudo assim, talvez eu coloque outra matéria aqui na frente, tá? Pra não ter este perigo, ok? Mas eu recomendo vocês a comprarem uma folha de uma gramatura um pouquinho mais grossa que essa, tá? Pra ficar mais fácil de mexer aqui e não ter tanto perigo da folha se soltar, tá? Porque a folha sulfite, ela ficou muito molenga mesmo, né? A hora que a gente vai mexer assim, dá pra ver que tem que virar com mais cuidado, tá? Não dá pra tu ficar folheando, folheando, folheando e trocando assim, ó. Até vai ainda, quando é mais no meio, mas enfim, né? É usável, tá? Tu não vai pagar R$ 90, enfim, num caderno, tá, gente? Mas tu tem que ir passando folha por folha, tá? Pra chegar até onde tu quer. Tu não pode pegar um monte e simplesmente coisar, tá? Tu tem que ir puxando devagarzinho pra ela não se soltar. Caso seja uma gramatura mais alta, daí eu creio que seja mais fácil de manusear, tá certo? Esse é a sulfite mesmo, tá? Mas dá pra... é usável, como eu já disse, repito, e ficou bom, tá certo? A capa, gente, essa daqui de trás, ela ficou mais mole. Agora, essa da frente, eu tô percebendo que ela tá um pouco dura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar, tá? E eu vou enlargar os buraquinhos dela. Ficou bem largo, tá? Os furos. Ficaram com meio centímetro. E agora sim, tá? Ele fica bem mais fácil
Pra abrir é mais fácil do que pra fechar, porque por enquanto ainda tem pouca folha, eles ainda ficam bamba. Tá, gente? Mas é só você dar uma segurada, uma apertadinha e ele fecha. Ó, tá finésimo, né? Então, é que eu não quis fazer muita folha de uma vez só, tá? Então, tem muita folha pra fazer resumo, mas vai encher este caderno com certeza. Quando ele tiver mais cheio, enfim, eu posso vir fazer um tour pra vocês se vocês quiserem, tá? Algum vídeo de estudos também, tá? Mas é isso, tá? Este foi o caderno. O bom dele é o que, ó? Destaquei. Ah, eu quero botar de novo. Volto de novo. Tá, gente? Esse é o bom do caderno inteligente, por isso que eu escolhi fazer ele pra guardar meus resumos. Porque você pode ficar trocando, não precisa ficar fazendo em ordem certinho, ou colocar as divisórias, depois falta folha, você fica naquela preocupação, o que eu vou fazer agora? Não, tá? Porque já você bota, tira onde você quer e não fica sem problemas quanto à organização, o lado mais bonito mesmo do caderno também, né? Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo de novo que vocês utilizem a folha com uma gramatura um pouquinho maior, porque a sulfite ela não tem tanta segurança assim, tá? Mas vai ser muito barato. Se vocês gostarem, então deixe seu joinha, comentem aí embaixo, tá certo? O que vocês acharam, enfim. E também, se querem, né, saber, ficar por dentro, né, de como ele vai ficar quando tiver mais cheinho também. E dos outros, né, vídeos de DIYs que eu vou postar aqui no canal. Outros vídeos de moda também que eu posto, tá certo? É só vocês se inscreverem no canal, tá? Eu posto vídeos de livros, no caso de literatura, de arte, desenho, enfim. Vários âmbitos diferentes que eu gosto muito, tá? Então, se vocês querem ficar por dentro de tudo isso, é só vocês se inscreverem. É isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo.